Eu sempre falo para os meus alunos pensarem numa coisa. Imagina que você nasceu em 1610. E aí eu tenho uma máquina do tempo e eu sou teu amigo e eu vou levar você para o futuro. Eu vou levar você 100 anos no futuro. Então vamos lá, eu coloco você dentro da máquina do tempo, ajusto os cintos aí e eu vou levar você para 1710. Você vai perceber alguma mudança no mundo? Ah, Denis, talvez as pessoas vão estar usando uma roupa diferente, um chapéu diferente, mas não vai ter uma mudança tecnológica tão grande assim. O mundo vai ser o mesmo, as ideias são as mesmas, não vai mudar muita coisa do ponto de vista científico ou tecnológico. Agora imagina que você nasceu lá em 1910. E aí eu também sou teu amigo e eu vou colocar você numa máquina do tempo, beleza? Beleza. Então vamos lá, vamos viajar. Uhul! Vamos viajar e eu vou levar você para 2010. Cara, olha a mudança tecnológica que você vai ter de 1910 para 2010. Quanta coisa aconteceu no mundo. Nós tivemos 2 guerras, bomba atômica, helicópteros, aviões, homem na lua. Tudo isso, a compreensão do universo, a teoria da relatividade, todas as ideias da química, da física, da biologia, tudo isso, isso é pirar a tua cabeça. Isso ia pirar completamente a tua cabeça. Então, essas mudanças que aconteceram no século XX, estão acontecendo no século XXI, são mudanças muito rápidas. Por que eu estou falando isso? Porque essa ideia da expansão do universo é uma ideia que mudou completamente a nossa visão sobre tudo. E é isso que eu quero mostrar para você. E eu vou contar um pouco da história de um cara chamado Edwin Powell Hubble. Edwin Hubble, mais conhecido como Hubble. O Hubble nasceu no estado do Missouri, nos Estados Unidos, ali aquele estado em vermelho no mapa, que fica ali no centro entre os estados de Iowa, Nebraska, Kansas, Illinois, Oklahoma, Arkansas, Tennessee. Sabe aqueles estados que você ouve sempre em filme da Sessão da Tarde, aqueles filmes com os caipira e tudo mais, com um monte de milho? Ele nasceu nesse meio dos Estados Unidos aí, numa cidade chamada Marshfield. Só para você ter ideia da data, ele nasceu em 1889. Não precisa decorar, mas isso é importante para você saber em que período da história nós estamos. Por que eu estou falando aqui, faça o que gosta, jovem Hubble? Porque o Hubble era um cara totalmente normal. Ele gostava de esportes. Cara, ele gostava muito de esportes, de beisebol e tudo mais. Olha essa primeira foto com esse belo modelito esportivo que ele tinha. Dá pra ver que ele tá muito afim de tirar aquela foto ali, né? Olha aquele cinto, olha aquele cinto. Era o Hubble jovem, cara. Ele gostava de esporte, ele era um cara normal que vivia na fazenda, na cidade de Marshfield. Tudo normal na vida dele. Na segunda foto que você tem aí, ele já astrônomo e tudo mais, com um belo cachimbo olhando por um baita telescópio. Olha o tamanho desse telescópio que ele estava olhando. Nessa terceira foto que eu tirei da Universidade de Caltech, ele já está um pouco mais velho, acho que quando ele já era astrônomo. Mas eu quero que você perceba essas duas coisas. Faça o que gosta se você é uma pessoa normal. Por quê? Igual eu falei, o Hubble gostava de esporte, mas o pai dele ficou botando na cabeça dele: cara, você precisa fazer direito, porque fazer faculdade de direito é o que vai te dar emprego, vai te dar dinheiro, 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 e o cara não queria isso. Ele queria simplesmente olhar para o céu e curtir a astronomia dele, entende? É errado fazer direito? Não. Mas é errado você insistir na vida em algo que talvez você não curta demais. Tudo bem que a gente tem que se sustentar, tem que ganhar dinheiro. É claro que tem que ganhar. Pra gente viver no mundo que a gente vive, a gente precisa das coisas. Mas é muito mais legal se você puder fazer algo que você gosta. E nem todo mundo tem essa oportunidade. Então quando você tem essa oportunidade, você tem que valorizar muito ela. Certo? Eu já fui um cara que trabalhou engravatado no comércio. Trabalhava no setor comercial de empresas, cara. Nossa, aquilo me apertava o pescoço. Hoje em dia eu sou professor de física e de matemática e eu curto muito mais o que eu faço, ganhando 1/10 do que eu ganhava antes. Tem gente que não tem essa oportunidade. Mas o que eu quero trazer aqui para você, que o Hubble, ele passou pela fase da Primeira Guerra Mundial, lá em 1914. Ele chegou a se alistar para a Primeira Guerra Mundial, mas ainda bem que ele não serviu, porque poderia ter acontecido uma tragédia com ele, a gente não teria ele. E quando ele terminou a faculdade de Direito, ele falou assim, ó, falou pro pai dele: ó, tá aqui, velho, tá aqui o certificado da faculdade, era isso que você queria? Então tá aqui, pronto, agora eu vou fazer o que eu quero, que é estudar astronomia. Naquela época, a astronomia nem era considerada uma parte da física ainda, mas ele fazia isso. E a vida dele, ele sendo um cara normal, se cruzou com esse cara aqui. Sabe quem é esse cara que tá ali um pouco mais à esquerda com um casaco na mão?
é o Albert Einstein. Do lado dele, só por curiosidade, quem é aquele cara ali? É o Charles Chaplin. Os dois se encontraram alguma vez na vida. A vida do Hubble se cruzou com a vida do Einstein. Por quê? Porque nessa mesma época da Primeira Guerra Mundial, o Einstein estava desenvolvendo as teorias da relatividade, tanto a geral quanto a restrita. Mas a ideia principal do Einstein era de que o universo era estático. O que isso significa? Que o universo está parado. Então ele desenvolveu todas as equações dele. Quando ele chegou no fim da folha, ele percebeu assim, cara, tem alguma coisa errada aqui. Porque por essas equações que eu desenvolvi, o universo não é estático. Ele é um universo que tem que estar se expandindo ou se contraindo. E aí ele foi lá e deu uma roubada. Olha o velho Einstein dando uma roubada nas equações. Ele enfiou no meio das equações uma coisa que ele chamou de constante cosmológica. Quando ele colocou essa constante cosmológica, as equações fizeram com que o universo ficasse parado. E aí veio um grande erro do Einstein, que foi tentar colocar a ideia dele dentro das equações da natureza. Isso é uma coisa que nem nós, humanos normais, e nem o Einstein devemos fazer, que é tentar colocar a nossa visão de mundo sobre o universo. O universo e a natureza, eu vou contar uma coisa aqui para você, ela não está nem aí, e o universo não está nem aí para o que você pensa sobre ele. Não importa se você quer que o universo esteja expandindo, se ele esteja se contraindo, que exista alienígena, nem nada disso. Não importa o que você quer para o universo. O universo é assim do jeito que ele é e pronto. No entanto que no fim da vida o Einstein falou, cara, esse foi o maior erro da minha vida. Foi ter colocado aquela constante cosmológica. Porque eu estava errado, eu não precisava ter colocado ela. Por quê? Porque o Edwin Hubble descobriu uma coisa que fez o Einstein provar que estava errado. E eu vou contar para você o que o Hubble descobriu. Bom, primeiro, depois que ele voltou da guerra, ele começou a trabalhar nesse telescópio aqui, no telescópio do Monte Wilson, que fica em Pasadena, na Califórnia. Olha o telescópio sendo levado para o topo da montanha, levado ali por um burro ou um cavalo. E olha as pessoas perto do telescópio para você ver o tamanho dele. Eu gosto muito dos modelitos da época, né? É muito legal ficar olhando essas imagens para ver a roupa que as pessoas vestiam. Então o Hubble começou a trabalhar nesse telescópio. Aqui você tem o telescópio já montado na cúpula. Olha o tamanho dele, com todas as engrenagens, todos os pesos e tudo mais. Aqui eu mostro para você uma imagem moderna desse telescópio do Monte Wilson, ali com a cúpula e tudo mais. Essa cúpula ela abre à noite para o telescópio poder apontar para as estrelas. Denis, me responde uma pergunta. Claro, meu amigo, respondo, pode perguntar. Denis, por que os telescópios geralmente são feitos em locais muito altos? Porque quando você constrói o telescópio no topo de uma montanha, a chance das nuvens interferirem na tua observação é muito menor. É muito mais legal você observar o céu quando não tem quase nuvem. E no topo da montanha a chance de ter nuvem é muito menor. No entanto, se você quiser mesmo um telescópio que não tem interferência nenhuma, você pega ele, bota num foguete e manda ele para o espaço. Foi isso que fizeram com o telescópio Hubble. O telescópio Hubble ele está lá no espaço, orbitando a Terra. E lá não tem nuvem, obviamente, então você tem uma imagem muito limpa. Então, voltando à nossa ideia aqui da Terra. O Edwin Hubble trabalhou nesse telescópio e ele começou a observar galáxias. Aqui eu quero dizer para você uma coisa, que nós vivemos dentro de uma galáxia. Aqui é uma visão, se você vai e ter o privilégio de ir para uma cidade do interior aqui do Brasil e consegue ver muitas estrelas, você vê uma faixa no céu, uma faixa de estrelas cruzando o céu. Por que você vê essa faixa? Essa é a Via Láctea. Nós vivemos dentro da Via Láctea, você vê essa faixa de estrelas no céu. Então nós vivemos dentro de uma galáxia. Se você tivesse o poder de sair da galáxia, você veria algo mais ou menos assim. Essa é a nossa galáxia vista de fora. É claro, não é uma imagem real, isso aqui é uma visão artística. Por quê? Porque ninguém não teve tempo até hoje, ninguém teve tempo de mandar uma sonda para tirar foto de fora da nossa galáxia. Mas ela é mais ou menos assim. Então quando você vê aqui as estrelas de dentro da galáxia, é como se você estivesse dentro de um pudim. Você está vendo o pudim do lado de dentro. Você não consegue ver que ele é redondo. Mas se você conseguisse olhar o pudim do lado de fora, você veria mais ou menos assim. E daí a pergunta que o Hubble e os outros cientistas faziam é: será que existe só uma galáxia no universo? Só existe a nossa galáxia? Será que é só isso? E a resposta é não. O Hubble olhou alguma imagem muito parecida com essa aqui, ó. E essa imagem mudou a minha maneira de ver o mundo. Essa imagem aqui representa
galáxias no universo. Você pega um pedacinho do céu à noite, aponta um telescópio grande para esse pedacinho do céu e você vai ver uma imagem igual essa aqui que eu estou te mostrando. Denis, isso aqui são estrelas? Não, não, não. Presta atenção. Cada ponto nessa imagem, isso mesmo, cada ponto luminoso nessa imagem é uma galáxia inteira. Tipo essa aqui que a gente viu. Uma galáxia inteira, com bilhões e bilhões de estrelas, que podem ter bilhões e bilhões de planetas, que podem ter bilhões de civilizações lá. Então sempre que você olha para o céu à noite, você está vendo só um pedacinho do universo realmente. Olha quantas galáxias existem num pedaço do céu. Trilhões talvez de galáxias, sextilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. Então quando você olha para o céu à noite, é muito interessante você olhar e perguntar assim, cara, será que existe alguma outra civilização olhando para a gente de volta? A gente não sabe a resposta até hoje. Mas o que o Hubble começou a fazer? Ele começou a observar as galáxias e ele percebeu uma coisa muito interessante. Começou a coletar a luz dessas galáxias. E eu vou explicar para você o que o Hubble descobriu. Vamos lá a partir de agora. Aqui nós temos duas faixas, tá vendo? A parte de cima e a parte de baixo. Elas representam basicamente a mesma coisa, que é o efeito Doppler. É o seguinte, cada elemento químico que existe, se você fizer um processo chamado espectroscopia nele, ou seja, coletar a luz desse elemento químico, você vai ver linhas pretas. Tá vendo essas linhas pretas que tem ali na parte de cima? Olha só para a parte de cima. Linhas pretas. Por exemplo, é o hidrogênio. O hidrogênio vai ter certas linhas pretas. Se você pegar o hélio, ele vai ter as linhas pretas em outras posições. Se você pegar o argônio, ele vai ter linhas pretas em outras posições. Então, cada elemento químico tem como se fosse uma impressão digital. Só ele tem aquelas linhas pretas em determinadas posições. O que acontece? Se você pegar esse elemento químico e fizer ele se afastar de você numa velocidade muito rápida, essas linhas pretas elas vão tender para o lado vermelho. Se você fizer esse elemento químico se aproximar de você numa velocidade muito alta, as linhas pretas vão para o lado azul aqui dessa faixa do espectro. Olha só, compara a linha de cima, as linhas pretas da faixa de cima, com as linhas pretas da faixa de baixo. O que está acontecendo? Elas não estão mais deslocadas para o lado vermelho? Pode ver, elas estão um pouquinho mais para a direita. Isso significa o que então, que eu acabei de explicar? Que esse elemento químico está se afastando de você. Esse é o efeito Doppler para a luz. Quando um objeto está se afastando de você, ele tende a ficar com uma cor mais avermelhada. Quando um objeto está se aproximando de você, ele tende a ficar com uma cor mais azulada. Isso nós chamamos de desvio para o vermelho ou desvio para o azul. Esse é o efeito Doppler. Tá, Denis, mas isso tem a ver com o que no trabalho do Hubble? É que o Hubble, quando ele começou a observar as galáxias e a luz que vinha das galáxias, ele percebeu que essa luz das galáxias estava tendendo para o vermelho. Aí ele parou para pensar assim, caraca, se a luz das galáxias está tendendo para o vermelho, quer dizer que elas estão se afastando da gente? Exatamente. Então, se elas estão se afastando, significa que o universo está crescendo. Se o universo está crescendo, então o universo está se expandindo. Eu imagino que quando ele descobriu isso, deu uma tontura nele. Porque o universo estático do Einstein não existia. O Einstein dizia que o universo estava parado. E o Hubble descobriu por evidências que o universo não estava parado, que o universo estava se expandindo. Como que ele fez isso? Ele coletou a luz das galáxias e analisou a espectroscopia delas e descobriu que estava com desvio para o vermelho. Quando está com desvio para o vermelho, a galáxia está se afastando de você. E foi isso que ele descobriu. O Edwin Hubble descobriu que o universo estava se expandindo. E além disso, ele montou um gráfico para provar isso com evidência. Olha só, ele fez um gráfico. Cada pontinho nesse gráfico, tanto preto quanto branco, é uma galáxia diferente. No eixo Y, que é o eixo que está de pé, ele colocou a velocidade. E no eixo X, que é o eixo que está deitado, ele colocou a distância. Então perceba que quanto maior a distância de uma galáxia, maior a velocidade com que ela está se afastando de nós. Quanto maior a distância, maior a velocidade. Significa que quanto mais longe está uma galáxia, mais rápido ela está indo. Ou seja, o universo está se expandindo realmente, ele está crescendo. Como se fosse uma bexiga que você está enchendo. Ó. Você está enchendo a bexiga.
Ela está enchendo e está se expandindo. E aí vem uma coisa interessante. A partir dessa evidência aqui, você consegue perceber que você tem um gráfico de uma equação do primeiro grau para quem gosta de matemática. E daí você consegue construir uma equação matemática. Foi isso que o Hubble fez. Ele fez a tal lei de Hubble. Ele definiu o quê? Uma equação. A velocidade com que a galáxia está se afastando é igual a uma constante de Hubble, que ele colocou no nome dele, vezes a distância. Ou seja, ele fez uma equação matemática. Mas a ideia principal disso aqui é o seguinte. Para pensar comigo, se você não pensou ainda. Olha só que mágica essa ideia. O Hubble pensou o seguinte. Se as galáxias estão se afastando de nós, significa que se eu voltar no tempo, elas vão estar cada vez mais próximas. E se eu voltar mais, elas vão chegar num ponto único. Ou seja, em que elas estavam todas juntas, em que o universo estava tudo junto. Esse ponto principal é o que nós chamamos de ponto primordial do universo, que aconteceu há muito tempo atrás, numa explosão que nós chamamos de Big Bang. Com essas ideias do Hubble, nós conseguimos perceber que o universo teve um início, que nós chamamos de Big Bang. Olha que poderosa essa ideia. Pro Einstein, o universo estava parado. Só que com evidências, com prova científica, análise de dados, o Hubble percebeu que o universo estava se expandindo. Só que se ele está se expandindo, no passado ele esteve todo junto. E aí começou a ideia do Big Bang. Por isso eu coloquei aqui, e o início de tudo? O início de tudo veio com a ideia do Big Bang. Olha essa ideia. Eu não falei para você parar para pensar se você fosse transportado no tempo. Se você estivesse lá em 1600, você não sabia nem que existiam outros planetas direito, outras galáxias, nada disso. Se você fosse levado lá para 1920, na época do Hubble e do Einstein, você já tinha a ideia de que o universo teve uma formação, de que ele estava se expandindo. E pelo que nós sabemos atualmente, além do universo estar se expandindo, ele está se expandindo de forma acelerada. Ele está aumentando cada vez mais a velocidade, cada vez mais. Para onde que ele está indo? Eu não sei. Não sei te dizer nesse momento. Talvez daqui a 100 anos alguém saiba. Ei, você aí do futuro que está vendo esse vídeo, daqui a 100 anos, por favor, conta aí pro pessoal para onde que o universo está se expandindo, porque eu ainda não sei. Mas ele está se acelerando por uma coisa que nós chamamos de energia escura, que nós não sabemos ainda o que é, mas um dia nós saberemos. Essa foi a grande descoberta do Hubble. E olha que coisa interessante, até mesmo o Einstein esteve errado. Por que ele errou? Porque ele tentou colocar a ideia dele na natureza. Você não pode colocar as tuas ideias de mundo na natureza. A natureza simplesmente é assim. E ele foi derrubado pelo Hubble. Então até o Einstein, que foi um dos maiores cientistas que já existiu, esteve errado quando tentou colocar as suas coisas na natureza. E o que ele fez, como um grande cientista que ele era, ele chegou para todo mundo e falou, eu estava errado. É isso que a ciência prega, que quando você erra, você assume os seus erros perante os cientistas e fala, eu estava errado, a outra pessoa estava certa, pronto, seguimos a vida. O que eu quero mostrar para você é calcular a idade do universo. Olha só que interessante, eu fiz a conta aqui no papel para você ver. Passei a tarde aqui fazendo, olha só. Nós sabemos de física básica que a velocidade é a distância pelo tempo. Ou seja, se você quer calcular a velocidade de um objeto, você calcula a distância que ele se movimentou e divide pelo tempo que ele levou para fazer isso. É isso que eu coloquei na equação 1 ali em cima. Na equação 2, eu coloquei a lei de Hubble. A velocidade é igual a constante de Hubble vezes a distância. Tá vendo que eu tenho duas equações para velocidade? Qual que é o meu objetivo aqui? É imaginar que eu consigo calcular o tempo de expansão do universo. Se eu souber o tempo de expansão do universo, eu vou calcular a idade do universo na forma atual que ele tem, usando matemática básica. Não desista, vamos ver até o final, olha que interessante. Se eu tenho duas equações para a velocidade, uma delas diz que é a distância pelo tempo e a outra diz que é a constante de Hubble vezes a distância, eu vou juntar uma com a outra. Eu vou igualar as duas, ó. Então eu transformei, ó, distância por tempo é igual a constante de Hubble vezes a distância. Foi isso que eu fiz ali, ó. Vamos colocar a equação 1 na equação 2. Ficou distância pelo tempo igual a constante de Hubble vezes a distância. Tudo bem até aqui? Veja só que tanto do lado esquerdo quanto do lado direito eu tenho distância.
Então o que eu vou fazer dos dois lados? Vou passar a vara, vou tirar a distância dos dois lados. Sobra o que do lado esquerdo? Se eu sumir com aquela distância, ficou o quê? 1 sobre o tempo. E do lado direito, ó, a distância sumiu do lado direito, ficou só a constante de Hubble. O que eu vou reorganizar aqui? Eu quero achar o tempo, né? É isso que eu quero. Então, ó, eu passei o tempo para o lado esquerdo multiplicando e depois passei a constante para o lado... passei o tempo, desculpa, para o lado direito multiplicando e a constante para o lado esquerdo dividindo. Ficou o quê? Que o tempo é 1 dividido pela constante de Hubble. Mas, Denis, qual que é a constante de Hubble? Dá um Google aí que você descobre. Nós cientistas, calculamos essa constante de Hubble. Ela vale 2,37 vezes 10 a menos 18. Então, se você dividir, você vai descobrir o tempo que o universo tem que ele está se expandindo. Então, fica 1 dividido por 2,37 vezes 10 a menos 18, que dá igual a 4,22 vezes 10 a 17 segundos, que dá aproximadamente 13 bilhões de anos, que é mais ou menos a idade da expansão do universo que nós conhecemos hoje em dia. Ou seja, o nosso universo tem mais ou menos 13 bilhões de anos de idade. 13 bilhões de anos de idade. Isso é uma idade inimaginável, você não consegue pensar nisso. Então veja que um cara que nasceu lá nos Estados Unidos, em 1889, no Missouri, em Marshfield, participou da Primeira Guerra Mundial, gostava de esporte, fez faculdade de Direito para agradar o pai, virou astrônomo, trabalhou no telescópio do Monte Wilson, teve as ideias e a vida junto com Einstein, percebeu que as galáxias estavam se expandindo, fez um gráfico muito simples, tirou uma equação desse gráfico e com essa equação ele conseguiu calcular a idade do universo. Olha que poderosa essa ideia, que com matemática básica e vontade você consegue calcular a idade do universo. Você aí que nasceu lá em 1610, você não tinha ideia de que um dia a humanidade conseguiria calcular a idade do universo. E aí você vem, assim como muitas pessoas vêm para mim e falam assim: Denis, mas você falou tudo isso aqui legal, mas o que isso muda na minha vida? Aí eu respondo para você: bom, realmente isso aqui não muda a tua vida, você tem que continuar pagando boleto, tem que continuar trabalhando, continuar estudando, ouvindo aquele professor chato falar, ouvindo pessoas encherem o teu saco. Realmente não muda nada na sua vida. Mas aí eu te pergunto, o quão grande você quer que o universo seja? Você quer ser aquela pessoa que espera o final de semana chegar só para tomar uma cerveja, dar uma volta por aí e daqui um tempo, daqui décadas você morre e você vai ser esquecido? É só isso que você quer? Ou você quer participar de um universo grandioso onde as pessoas exploram e querem conhecer mais? Eu quero participar de um universo grande. Eu quero participar de um universo onde eu consiga entender as leis da natureza. Tem pessoas que buscam sentido na vida através de ganhos pessoais, de experiências pessoais. Mas para mim, para minha ideia, ser agraciado com o poder de entender as ideias da natureza e do universo traz sentido suficiente à vida. Eu espero que eu tenha te inspirado um pouco para entender que o universo na tua mente tem que ser grande, que você tem que buscar mais coisas, assim como o nosso jovem Hubble buscou não só seguir a carreira normal dele, mas buscou coisas grandes e conseguiu mudar a nossa visão do universo. Beleza? Muito obrigado e tchau!